Estamos lá. E para alegria nossa, estamos trazendo Valéria. Valéria que já veio aqui para falar para a gente do lançamento do livro da Santa Rita, depois veio falar do vídeo, né, que foi feito complementando esse livro. Olha só que beleza. Veio falar para a gente a respeito do xadrez, que está gratuitamente também no seu canal, né? Valsan. Isso. E hoje a gente vai falar sobre um outro assunto. Você veja que pessoa eclética que nós temos aqui na nossa cidade, pertinho da gente, quase que trombamos na rua, né? Nos lugares em que a gente frequenta. E uma pessoa dessa simplicidade e de tanta potencialidade. Gente, nós estamos vivendo um momento que virou moda. Condomínio. Ou por questão de segurança, ou por questão de tranquilidade, ou não importa o motivo. O que importa é que as pessoas agora só falam em condomínio, seja ele vertical ou horizontal. Perfeito? E é sobre isso que a gente vai abordar hoje. Porque tem uma lei dos condomínios, a 4.591, de 1964. O Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, trouxe nova regulamentação. Mas não revogou a lei antiga. E eu perguntaria para Valéria, logo assim de saída, dando as boas-vindas mais uma vez no nosso programa. O que dispõe de forma diversa da lei antiga, que vale na nova? Quais partes da lei de 64 que perdeu sua validade? Para que a gente possa mais ou menos entender aí uma outra coisa que a gente vai falar mais para frente, que são as convenções dos condomínios. Olá, tudo bem? Tudo bom. Prazer estar aqui de novo e agora com assunto técnico, né? Antes de responder a tua pergunta, eu vou um pouquinho para trás. Pois não. Eu vou na legislação brasileira quando começou o condomínio. Não é? Porque o que é um condomínio, na verdade? Vamos começar com essa palavra, condomínio. Vamos definir operacionalmente o que é um condomínio. Um condomínio é ser dono junto com domínio. Em simples palavras. Muito bem. Mas eu sou dono junto de que forma? Então, você falou dos condomínios verticais e os condomínios horizontais. Então, vamos também definir. Condomínio vertical é aqueles que você pega um terreno e vai vendendo pequenas propriedades. Por que esse é o vertical? Porque o condomínio se dá com as paredes na vertical. Condomínio horizontal são os prédios, porque você está em condomínio horizontal com a pessoa de baixo e de cima. O seu teto está em condomínio junto com o piso do apartamento de cima. Então, tecnicamente, já aí começa uma diferença, né? Que a gente acha que o condomínio vertical são os prédios. Não, são os condomínios horizontais. Começou em 1964. Essa lei ela veio trazer uma primeira regulamentação. Por quê? Porque o que é um condomínio? Você mora, vamos ver, tem os residenciais e tem os comerciais. Você mora num prédio, vou me mudar para um prédio, lá é mais seguro, não tenho quintal, não tem porta para atender, estou lá guardadinho. N motivos para eu mudar para um apartamento. Ou porque agora é moda, porque é chique, porque eu não tenho dinheiro para comprar outra coisa. Há vários motivos. Mas quando você chega num condomínio, você chega num local onde ele tem regras próprias. É como se fosse uma cidade, é uma blindagem. Então aí a gente tem que compreender
que nossa forma de viver, ela é uma herança do antigo direito romano, onde a nossa casa é o nosso reino, nosso lar é o nosso castelo, toda a nossa família está lá, e eu faço lá o que eu quero. Quando eu mudo para um condomínio, já não é mais bem assim. Porque eu tenho vizinhos muito próximos, eu posso ter uma piscina, eu posso ter uma churrasqueira, e eu não vou poder usar a hora que eu quero. Porque eu posso fazer barulho, atrapalhar o apartamento e tal. Então, essa lei de 1964 trouxe umas primeiras considerações. E outro detalhe, técnico também, é a forma da constituição desse condomínio. Porque a hora que eu tenho um terreno e depois eu construo um prédio, eu modifiquei totalmente a qualificação disso. Então eu tenho que, no cartório de registro, dizer que aquele única matrícula virou agora 64 matrículas totalmente diferentes. Se as garagens forem separadas dos apartamentos, elas vão ter matrículas próprias também. Se forem junto dos apartamentos, vai ter que isso constar na convenção. Então, o que é uma convenção de condomínio? Você vai me falar daqui a pouquinho. Porque agora eu vou chamar um vídeo que eu não falei da Liberty Friend e não falei da Dinda. Não, pode ficar tranquilo. A Valéria, se ela participar N vezes aqui, N vezes que ela participar, ela participa do sorteio. Isso. É nossa entrevistada. Entrevistada do mês. Certo? Isso. E as delícias, coloca depois aí durante o decorrer do programa, principalmente o WhatsApp dela. Que aí o WhatsApp fica mais fácil para vocês fazerem os pedidos. Não se fiquem preocupados em procurar a rede social. A rede social dela é mais só para vocês conhecerem o que a Dinda faz. As delícias que a Dinda faz. Tá? E a Eliane, da Lipete Friend, voltou com todo o gás agora. Ela estava de férias, voltou com todo o gás e num momento oportuno. Porque ela volta de férias e nós, entre aspas, vamos ter o final do ano aí, que não sabemos como é que vai ser, mas pelo menos devagarinho nós estamos podendo sair de casa. Então os animais também estão podendo passear, estão podendo ser tosados, estão podendo tomar banho, aquela coisa toda. Perfeito? E de um lado ou de outro, a gente, com o trânsito que a gente vive, a gente fica meio tenso, né? E olha só a lição de vida que esse taxista dá para um jovem que deve ser empresário, querendo chegar logo no aeroporto para tomar o avião dele. Solta aí, depois a gente volta. Olha um táxi ali. Táxi! Isso. Opa. Bom dia, amigo. Eita. O cara tá de mau humor, né? Vamos pro aeroporto, tá bom? Tá puxado o trânsito hoje, hein? Sai da frente! Que foi? Tá encarando o quê? Sai da frente, rapaz! Você tá maluco? Você me fechou? Cara doido! Seu doido! Meu Deus do céu, esse cara é maluco! Eu não aguento ir com ele até o aeroporto, não. Amigo, por favor, eu mudei de ideia, tá muito trânsito. Pode me deixar naquele posto ali, por favor. Que é isso, rapaz? Que cara estressado. Vou tentar pegar outro táxi aqui. Ali, ó. Aquele senhor parece, pelo menos, que tem uma cara simpática. Táxi! Amigo, bom dia. Bom dia, filho. A paz de Cristo. O clima aqui é outro, hein? Graças a Deus. Até o aeroporto, por favor. Claro, filho. Tá um pouquinho de trânsito, mas é só ter um pouquinho de paciência que a gente chega lá. Tudo bem. Eu saí de casa mais cedo pra gente não ter pressa mesmo. Nossa, amigo, cuidado. Esse outro carro aí te fechou e ainda por cima saiu te xingando, rapaz. Barbeiro! Tudo bem, filho, tudo bem. Mas eu não entendo. Esse cara fechou o senhor, quase bateu no teu carro e o senhor ainda acenou pra ele e deu um sorriso. Sabe, filho, muitas pessoas são como caminhões de lixo. Elas correm cheias de lixo por aí, cheias de frustração, de raiva.
de decepção. E à medida que o lixo se acumula, elas precisam de um lugar para despejá-lo. E às vezes, despejam sobre você. Eu não levo nada para o lado pessoal. Apenas sorrio, aceno, faço uma oração por essas pessoas e sigo em frente. Eu não deixo o lixo dos outros me contaminar. E nem o espalho para outras pessoas que estão perto de mim, filho. Puxa, senhor, mas que lição de vida é essa, hein? Olha, filho, para mim essa é a maneira certa de viver. A vida é muito curta para a gente acordar de manhã todo dia com arrependimento. Então, eu amo as pessoas que me tratam bem e perdoo aqueles que não fazem isso. Sabe, nem sempre somos responsáveis por tudo que nos acontece, mas somos responsáveis pela forma que a gente reage a tudo. Puxa vida. Pronto, chegamos. Nossa, eu fiquei aqui entretido com a conversa do senhor, nem vi o tempo passar. Puxa vida, tá aqui o seu dinheiro. Ô filho, obrigado. Não, eu que agradeço, senhor. Olha, a vida, meu filho, é 10% o que acontece com você e 90% como você reage a tudo. Você é um vencedor, filho. Continue fazendo a coisa certa e não deixe que ninguém jogue o lixo deles em cima de você. Caramba, hein? Deus é tremendo. Coloca sempre a pessoa certa na hora certa para falar as palavras exatas pra gente. Percebeu, Valéria? Como que é uma judiação. Você chega a uma certa idade, é aquela idade em que você tem mais para dar. Aí o empresário te coloca no canto porque você ficou caro. Aí ele prefere 2 estagiários do que você, que sabe muito mais do que 4, 5 estagiários. Sem menosprezo estagiário, porque um dia também nós somos estagiários, né? Mas por causa do bendito ou maldito dinheiro. Tá. E olha só o exemplo desse taxista que deixou até o moço mais tranquilo para a viagem de avião dele. Mas voltando para cá, você estava falando que essa legislação que veio aí de mais tempo, né? Ela também veio para as convenções. E o que seriam essas convenções? A regularização desses apartamentos aí que foram postos dentro de um terreno. Então, nessa convenção, eles vão identificar para que tipo de uso e metragens, separando todos, e isso tem que ser registrado em cartório. Perfeito. É a convenção de condomínio. Então, quando uma construtora faz, ela é obrigada a entregar a documentação em ordem, ela é obrigada a entregar uma convenção de condomínio. Só que aí foi a sua... E não há necessidade de, por exemplo, uniformizar. Cada construtora tem a sua própria convenção. Na verdade, ela é meio uniformizada porque a lei meio que regra. Dirige. A lei meio que dirige. Certo. O que dentro da convenção de condomínio, o que pode ser mexido com mais são o regimento interno. Perfeito. Que é as regras dos condôminos lá dentro. Mas esse regimento interno tem que respeitar a convenção, que tem que respeitar as leis, a Constituição Federal, essa lei de 64 e o Código Civil. Aí você pergunta, o que mudou? Foram muitos os detalhes que mudou, mas o Código Civil, como ele mexe com toda a parte civil, ele não foi totalmente enfático, então muita coisa da lei continua, e o Código veio alterar muita coisa também. E hoje ainda existe, juridicamente, alguns entendendo algumas coisas e outros entendendo outras. Então eu não vou te falar especificamente o que mudou, porque eu posso dizer aqui para você, mudou tal coisa que eu entendo que mudou, e não mudou tal coisa que eu entendo que não mudou, e tem colegas que entendem o contrário. Mas uma coisa é certa. Na maioria das convenções de condomínios que ocorreram de prédios que existem antes do Código Civil, está lá. Se o condômino deixar de pagar, atrasar, ele tem uma multa de 10%.
Hoje não pode mais, porque o Código Civil limitou multas a 2%. Então, a convenção está fora. Ah, mas eu tenho que respeitar a convenção. Mas a convenção não pode desrespeitar a lei. Então, neste item e muitos outros também, as convenções antigas estão em desconformidade com a lei atual. A orientação que eu venho dando às pessoas que me perguntam é: nós precisamos alterar, nós precisamos modernizar as convenções de condomínio. E me perdoe a ignorância, mas é perguntando que a gente vai aprendendo. E as assembleias, onde que entra isso? O que são as assembleias? O que são as assembleias? Quando eu estou num condomínio, Sim. eu vou ter que ter alguém para administrar esse condomínio. Certo. A assembleia ela é soberana nas decisões, porque podem acontecer coisas que não estão na convenção nem no regimento interno. Por exemplo, trincou uma parte do prédio. O que nós vamos fazer? Ah, nós podemos colocar simplesmente rebocar e deixar aí, nós temos que ver o que está acontecendo e fortificar embaixo do prédio. Quem vai decidir isso? A Assembleia. E é muito importante o morador entender, o condômino, na hora que eu entro para morar, eu não estou só entrando para morar. Eu tenho por obrigação auxiliar quem está administrando a manter aquilo lá, porque é um patrimônio enorme e eu tenho um pedacinho dele. E é muito complicado a gente entender, compreender isso. É tão importante que tem pessoas que fogem das reuniões de assembleia. Sim, porque não vai decidir. Gente, se você não estiver lá, é que nem as eleições, né? Ah, mas o síndico ganha para isso. O que o síndico ganha para isso? Talvez ele ganhe não pagar a taxa de condomínio, que ele vai ter que declarar no imposto de renda dele depois. Que ele tem que pagar um INSS sobre essa renda. Ah, nós contratamos uma administradora. Tudo bem, mas tem que ter um condomínio. Ah, nós contratamos um condomínio, que hoje que tem o síndico profissional. Ah, nós contratamos. Mais obrigação ainda vocês têm de ver, porque o síndico profissional, ele não atende um prédio só. E ele não conhece as particularidades de cada prédio. É muito importante ter alguém empenhado em conhecer e administrar. Porque é um bem comum. O que ocorre também, às vezes as pessoas querem alugar o topo do prédio para colocar antena, propaganda. Isso tem que se decidir em assembleia. Pode, não pode. Tá na convenção, porque às vezes a convenção proíbe. E como eu faço para mudar uma convenção? Gente, mudar uma convenção, você tem que ter quase que a totalidade dos condôminos assinando isso daí. É muito complicado. É que nem mudar um artigo da Constituição, para vocês terem uma ideia. Mais ou menos. Mas o tempo urge, meu Deus do céu. Eu vou... Isso tudo que a gente está conversando aqui embasa-se em educação, concorda? Sim. Embasa-se em educação. Um povo educado sabe que isso é direito. Não é dever, é direito. É direito do que você tem e do que você adquiriu. Né? É direito de você participar e dar sua opinião na Assembleia, ter conhecimento da convenção, ter conhecimento da lei que rege essa convenção. Isso tudo está voltado a... Saber o quanto se gasta para saber qual vai ser o valor do condomínio. Por que a taxa de condomínio é X? Você tem que saber quanto está se gastando. É dividido proporcionalmente em cada proprietário. Tá certo? Não tem segredo. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou chamar mais um vídeo. Ponto, me confirma aqui. É Finlândia mesmo, né? Finlândia. Ele é meio comprido. Se eu não me engano, a produção me diz que está uns 6 minutos. Tá? Ele vai tentar dar uma resumida aí para não perder o sentido da coisa, para não ficar muito comprido, né? Porque depois também vai para a internet. Mas preste atenção do que era Finlândia, do que é Finlândia e qual o motivo. Educação. Mostra para nós.
Esse país produziu seu milagre. Pobre até a metade do século XX, a Finlândia só abriu a sua primeira estrada na década de 60. Nos anos 70, os finlandeses resolveram abrir escolas e fizeram uma revolução na educação, que transformou a história do país. O milagre começou com uma decisão histórica do parlamento finlandês. Todas as crianças passaram a ter oportunidades iguais de estudar em escolas públicas de qualidade. Nas escolas finlandesas, o filho do empresário e o filho do lixeiro estudam lado a lado. Mensalidades escolares não existem no país. O ensino é gratuito, desde o pré-escolar até a universidade. The basic elements is the equal opportunities for everyone. A diretora da escola fala que a base do milagre finlandês foi a inclusão social. Não podemos admitir que a qualidade da educação de uma criança dependa da condição econômica dos pais, ela diz. O segundo ato do milagre finlandês foi uma política radical de valorização do professor. Nesse país onde a polícia não pratica tiro ao alvo com professores, o magistério foi transformado em uma carreira nobre. Os cursos de formação de professores foram levados para dentro das universidades. Ter um grau de mestrado é a qualificação básica para poder ensinar nas escolas finlandesas, até mesmo na educação pré-escolar. E um novo conceito de dignidade profissional dos mestres foi criado. In Finland, teachers have a high respect and a high social status. O professor diz que o magistério passou a ter um alto status na sociedade finlandesa, que tem grande respeito e consideração pelos professores. O salário bruto de um professor primário é a metade do que ganha um deputado do parlamento da Finlândia. E no igualitário sistema finlandês, quem ganha mais também paga mais impostos. Às vezes essas pessoas comentam que o país asiático era pobre e ficou rico. Não interessa se foi lícito ou ilícito, tal, mas a educação, por exemplo, de um Japão para a educação, por exemplo, de um Roraima nosso, dá para a gente notar bem a diferença, né? Enquanto a educação, em vez de ficar na mão de educadores, ficar na mão de políticos que mal entendem onde fica o nariz deles, então, quer dizer, aí é que a educação fica bagunçada no Brasil como está. Ou então ouve o barulho, o cantar do passarinho lá fora e tenta copiar sem conhecer o passarinho, só pelo canto, tenta implantar aqui. E aí dá a confusão que dá na educação dentro de um estado como o estado de São Paulo. Mas o nosso assunto não é política, quem tem que definir de seu candidato já definiu, o Espírito Santo que ilumine quem ganhar. O que você, Valéria, e mais uma amiga sua, estão pensando em fazer e voltado e pensando na educação dos condôminos para ajudá-los nessas dúvidas que estão surgindo? Assim, eu tenho uma amiga, ela é de Belém do Pará, ela atua lá. Ah, tá. E a área... Falei Ceará, Fortaleza, desculpa, viu? É Belém do Pará. É Belém do Pará. Tá, então tá bom. Ela é psicóloga, trabalha... Olha, colega. Com pessoas, ela é oficial de justiça, trabalha na justiça, então ela tem uma visão, não é? Um pouco humanizada do direito. Então, nós vamos tentar unir a técnica do direito com a parte humana psicológica e fazer um manual para o condômino, manual para o síndico, manual de vivência, não é? Quais são os meus deveres, quais são minhas obrigações, por quê? Como é que eu devo viver em conjunto? Como eu devo viver em conjunto? Como eu devo recepcionar aquele que chegou agora? Por que tem diferença entre o condômino proprietário e o condômino que é só um locador? Não deveria ter, né? Pois é, porque está ali, está fazendo parte, faz parte do corpo. Sim,
né? É como se fosse um transplante. Às vezes você vai na Assembleia, mas você nem mora aqui. Você alugou seu apartamento, não é? E o coitado que alugou o apartamento, então, como ele deve conviver ali no meio, não é? Então, esses detalhes de convivência que, como você disse, é pela educação, pela empatia que temos de ter. Pela compreensão dos fatos. Porque vocês vão trabalhar de uma maneira muito didática, né? Porque se eu conheço bem você, bem didática, quer dizer, só não vai entender quem tiver de olho fechado. Vamos tentar. Né? E não tiver em braille ou não tiver em áudio. Né? Porque o objetivo realmente é trazer segurança interna. Certo. Não é? Porque o que tem, né? Você de repente, você está lá entrando na guarita do apartamento, toca o telefone. É porque o fulano está aqui com a luz acesa, fazendo barulho. O cachorrinho fugiu. Cachorro, o pet hoje, né? Eu tenho que andar com o pet no colo. Por quê? Porque minha convenção de condomínio está desatualizada. Deveria estar atualizada, porque hoje não pode mais. Agora, nós mexemos no enxame de abelha. Porque eita povo curioso que é esse nosso povo brasileiro. Há quanto tempo faz que você já está mexendo nessa matéria? Você teve uns problemas de ordem particular, etc. e tal, que teve que interromper. Olha, na verdade, eu tenho esse sonho desde a década de 90. Eu já tenho rascunhos disso desde a década de 90, que eu vejo essa particularidade aí. Aí eu vim atualizando e agora combinou com uma pessoa que também tem uma visão e acrescenta no mesmo caminho, que agora tá dando aí um gole para a gente fazer. E a pandemia nos atrapalhou um pouquinho, porque por conta da distância ela ficou lá, eu fiquei aqui, ficou mais difícil. A tecnologia vai ajudar, né? A tecnologia vai. Vamos. Vai por videoconferência. Vamos ver se a gente consegue. Se Deus quiser, vai conseguir. E assim que tiver, não deixa nem imprimir, assim que já tiver já o material em mãos, o nosso programa aqui em primeira mão, né? Pode deixar. Vamos saber aqui. A gente traz a Carmen aqui. E olha que bacana. E vai conhecer. Bauru, não? Ela já esteve aqui, eu fiz um curso com ela, inclusive. Tá. Então, conhece, vai rever Bauru, não sei se conhecia já a FIB, vai conhecer a FIB, o nosso estúdio, e vai participar do nosso programa. Que maravilha! Isso é muito bom. Mas, infelizmente, minha produção... Infelizmente nosso tempo acabou. Mas acho que foi tão produtivo, menina. Um assunto diferente, importante, que pessoas que não dão o devido valor e pessoas que, por outro lado, dão o valor devido, estão trabalhando desde 90, nós estamos em 2020, e se Deus quiser, em 2021, mais tardar, está pronto isso daí, nós vamos estar mostrando aqui no programa, com a graça de Deus. Tomara, tá bom? Tomara. Obrigado, então, minha querida... Eu que agradeço. Valéria. À disposição. Que maravilha. Muito obrigado a você, internauta, que participou conosco. Muito obrigado a você que encerra o nosso programa. Olha só a música que foi escolhida pela produção. Uma música que fala de amigos. Amigos como nós. Né? Amigos como quem nos acompanha e quem nos incentiva no nosso dia a dia. Então, com esta música, nós agradecemos a todos, os nossos parceiros, agradecemos os nossos internautas, nossa entrevistada, nossa produção e até. Amigo de fé realmente é difícil encontrar, mas quando se acha o peito é lugar de guardar. Amigo é o tesouro maior que se encontra na vida. Amigo é sempre chegada, nunca despedida. Amigo de fé realmente é difícil encontrar, mas quando se acha o peito é lugar de guardar.